Contadores de histórias. Oferecimento Cines Santa Rosa, Pedrinho Farmácias, Semacom, Fema e Sinduscom. Volta ao estúdio o professor e ex-prefeito de Santa Rosa, Anacleto Luiz Giovelli. O assunto de hoje é a instalação, a implantação do SESI e do SENAI em Santa Rosa, dois braços da indústria local. Bom dia. Bom dia, Jairo. Bom dia, meu filho Luiz Alberto, que me acompanha, me dá um suporte para poder chegar aqui. E um bom dia tanto quantos nos ouvem nesse instante, aliás, que são muitos, Jair Madir. Os programas da nossa Noroeste são sensacionais e todo mundo está grudado no rádio da Noroeste. Mas estamos aqui para lembrar 1973, ao subirmos à prefeitura, dali a pouco ouvimos a notícia no estado de que SESI estaria tal dia inaugurando sua sede própria, sua casa em Erechim. Nos chamou a atenção. Seria a primeira como fora no interior do Rio Grande do Sul. E de imediato eu pensei, nós precisamos nos candidatar a uma casa deste tipo para Santa Rosa. Então me dirigi a quem aqui? A Iglo Neves, que era o representante do SESI, com um local quase que indefinido a sua estada em Santa Rosa, mas era o representante oficial do órgão aqui na nossa cidade. Pois bem, eu disse, Iglo, tu me veja os atos de inauguração, dia certo, horário, e vamos ver. E eu já te convido, eu gostaria de estar lá presente, mas que tu fosses comigo. De imediato ele respondeu, vou sim, prefeito, vou junto. Em seguida ele descobriu que seria de manhã 9 horas a inauguração em Erechim. Pois bem, digo, então vamos fazer o seguinte, com certeza pela distância de Porto Alegre, a direção do SESI deve dormir em Erechim. Vamos fazer a mesma coisa. Veja se tu consegues aonde a direção vai se hospedar e nós o faremos no mesmo hotel. E isto aconteceu. Nos hospedamos naquele hotel, eu e Iglo. No outro dia de manhã, ao chegarmos no salão do café, um cidadão reconheceu, evidente, o Iglo e veio direito à nossa mesa. Era nada menos do que o superintendente do SESI no Rio Grande do Sul, que se chamava Aziz, um cidadão de porte baixinha, e ele disse de imediato ao chegar à mesa, Iglo, o que tu estás fazendo aqui? O Iglo disse para ele, com o meu prefeito aqui, e ele veio para conversar com o senhor, ele tem um assunto muito importante para Santa Rosa. Ah, disse esse diretor Aziz, então vamos sentar juntos, vamos sentar. Tomamos café junto, conversamos, eu expus a minha intenção e ele, a conclusão, me ouviu e de imediato disse, prefeito, já vou lhe desafiar. O senhor me arrumar 1 hectare de terra bem situado na cidade, eu construo a sede do SESI lá em Santa Rosa. Resolvido o nosso problema. Ficamos na inauguração, encerrado o assunto, etc. E voltamos aqui. De imediato procurei uma área. E a família Miners, muito conhecida, a Sulina tinha meia dúzia de casas, aqui embaixo tinha o Chimoras, sem mais ninguém, e lá em cima mais alguma. Do Chimoras em diante, todo ao redor do pessegueirinho nosso, área livre, e mais em cima também. De quem era a área? Família Miner. Família muito conhecida, muito integrada em Santa Rosa. Procurei os donos, disse o que queríamos. Resposta também maravilhosa. Ele me respondeu, prefeito, o senhor quer saber o preço disso aqui? Vamos fazer um precinho bem ao alcance da prefeitura, porque vai valorizar a outra área nossa. Pode tocar. Então me diga o seguinte, desta rua descendo todo este pedaço aqui embaixo, eu quero saber que área tem. Ele disse, não, já lhe dou, é 1,2 hectare.
toda esta aqui podemos negociar sem nenhum problema. Feito isto, antes até de saber o valor, eu já comunico ao SESI dizendo que a área está pronta e que eles venham vistoriá-la se serve, que a prefeitura negociaria em definitivo. Isso tudo foi rápido. Veio o pessoal do SESI, gostou da área, negociei com a família Amares, a prefeitura comprou e você começou, só o SESI me impôs. Era um terreno com uma caída muito grande. De imediato ele me disse: eu preciso que a prefeitura faça esse trabalho aqui, remova a terra que tem demais aqui em cima e a jogue aqui embaixo, deixe esse terreno em condições. Guidolin assumiu e acampou com Arno Lunques e todas as suas máquinas, meu secretário de obras, e fizeram a terraplanagem daquela área. Bem, e aí de imediato a coisa começou a andar. Saiu então o SESI, que o Senai vinha junto, mas que não tinha muita expressão, né? Mas era SESI e Senai. Muito bem. E aí se formou aquele complexo extraordinário lá, serviço dos funcionários do quadro, era o serviço social dos empregados da nossa indústria que lá se estaria. Então, canchas as mais variadas foram lá preparadas, que funcionam até hoje. Me dei o trabalho de consultar, me responderam essa semana, mais de 2.000 pessoas cesianas mensalmente vão lá se servir das coisas existentes dentro do SESI na Sulina. Pois bem, então, SESI espetacularmente instalado, funcionando a contento, a serviço de toda a família industriária, para as horas de folga, para as promoções que a família quisesse fazer, lá tinha ambiente para tudo e local para tudo isso. Muito bem, mas daí um outro cidadão da nossa liderança de Santa Rosa, extraordinária, Valdir Carpenedo, em 89, começa um movimento para que aqui saia a escola do Senai em Santa Rosa, que seria a outra parte, ou seja, preparação de mão de obra especializada para a nossa indústria. Pois bem, então precisaria uma área bem situada de novo. Aí o Valdir se dirige a quem? Nilson Guidolin, outra nossa liderança, e lembraram que a prefeitura na Ouro Verde tinha uma área lá. Foram à prefeitura, ao prefeito, época Alcides Vicini, tinha lá da urbanização daquela área 10 terrenos. Para o Senai precisavam 7 terrenos dos 10 para a construção desta escola. Pois bem, e aí na conversa de imediato, o prefeito afirmou que cederia, como de fato cedeu, os 10 hectares para a construção desta casa. Mas o Senai não tinha recurso para fazer. De novo a mobilização de Santa Rosa, e como sempre ela nunca se nega, como não se negou nesta. Firma Lorenz, a construção, e outras empresas de Santa Rosa doaram material e saiu esta escola maravilhosa que temos lá, formando permanentemente profissionais para colocá-los à disposição da nossa indústria, que precisa todos os dias de gente especializada. Mas veja a sequência, o que isso também nos trouxe em função dessa escola. Dali a pouco, esta nossa firma, a firma essa lá de fora, grande, vamos ver se eu não esqueço o nome dela aqui, aqui a firma nossa, ali ó, à beira do asfalto, ali adiante, à beira do nosso asfalto, vamos ver aqui. Não se preocupe, depois vem. Sim, depois. A Stara nova? A Stara vem a Santa Rosa, como ela já estava rondando o estado, procurando um lugar para uma nova unidade, e ouvindo a Santa Rosa, acompanhada então de Valdir Carpenedo, de Nilson Guidolin e do professor Alcides Vicini, prefeito, mostram as coisas de Santa Rosa. E a última a ser mostrada foram a esta escola do Senai. Veja bem, escola do Senai.
E este superintendente desta empresa, Stara, depois que viu o Senai, ele teria respondido a este grupo de pessoas: eu estava em dúvidas ainda, não estou mais, porque aqui eu vou ter o que eu preciso. Com esta escola está definida a minha posição. A nossa nova empresa será instalada em Santa Rosa. Veja como uma coisa traz a outra. Então veja o que o nosso SESI da Sulina proporcionou a vinda dele em 73 e 74, vindo até hoje. Que trabalho espetacular. Então, é isso que nos orgulha o que se faz em Santa Rosa. Só repete as datas. SESI em 1900 e... Começamos em 73, fins de 73, e ela demorou um pouquinho, a sua obra foi lá por 74, em Muito que bem. a sua instalação. E a escola do SESI, do Senai? 2000 Começou em 89. 89, esse movimento de Valdir Carpinedo, e em seguida ela veio vindo, né? E aí a Stara depois foi em 2013, que esse superintendente se decidiu por Santa Rosa. Professor Anacleto Luiz Giovelli, família Mainers, conhecida até hoje entre nós, o senhor negociava diretamente com quem? Eu não lembro o nome deste cabeça extraordinária que tinha lá, que ele se abriu de imediato, não pôs nenhuma objeção, pelo contrário, abriu os braços oferecendo à prefeitura. Não lembro também o que pagamos, mas foi uma coisinha assim, pago em prestações fáceis de serem executadas pela prefeitura municipal. Bom, a formação técnica de mão de obra para o nosso polo faz com que ele se consolide, né? É mais recente a presença da escola na história contemporânea de Santa Rosa, da escola Senai. Senai, perfeitamente. Mais recente. Mas se Santa Rosa esperasse que o SESI viesse até nós com interesse de se instalar aqui, nós levaríamos sei lá quantos anos. Talvez nem se concretizaria, eu acho, viu? Ao longo do tempo talvez sim, mas assim muito demorado, e nós tínhamos pressa, porque o crescimento de Santa Rosa se dava do dia para a noite, era impressionante, ou da noite para o dia, impressionante isso. Santa Rosa não parou nunca. E que eu digo, as pessoas de Santa Rosa que fazem a diferença. Veja que para a construção se uniu Santa Rosa. O Senai não tem dinheiro, não, Santa Rosa vai buscá-lo. Empresa construtora Lawrence e pessoal doadores de material, saiu essa escola maravilhosa que temos aí, que funciona permanentemente. Bem, nós quando incorporamos um benefício, a gente até quase que, não digo desvaloriza, né? Mas se torna indiferente. Então imagina a importância do SESI e do Senai nessa cronologia da história estabelecida pelo professor Anacleto Luiz Giovelli. E na semana que vem trataremos do quê? Se não mudar nada, Laticínios Maier, que é uma outra coisa importantíssima. Quem a trouxe para Santa Rosa, como ela funcionou nos primeiros tempos, e vamos incorporar também a nossa indústria de óleos vegetais do chinês, o Xiaominlin, essas duas empresas. Datando de que época? 1900 e o quê? As datas eu certas não a tenho ainda, mas são lá dos bem cedo. A Xiaominlin lá nos anos 50. E a Laticínios Maier nos anos 60. Anos 60. Então Santa Rosa tinha a soja sendo transformada aqui nos anos 60, o leite sendo transformado aqui nos anos 60, o frigorífico Santa Rosense, depois Prenda, depois ali bem, já explodindo, e a indústria de máquinas agrícolas Ideal. Essa será um outro assunto depois. Pois é, porque são importantíssimas. 4 setores da nossa indústria, né? É impressionante. 4 setores. 3 voltados ao alimento e um voltado à máquina que colhe, né? Isso, o grão. Que ajuda na área dos alimentos. Tá perfeitamente. Bom. Boa semana, professor Anacleto Luiz Giovelli. Muito obrigado, da mesma forma,
para tantos quanto nos ouvem, especialmente para ti também, Jairo Madrid. Vai render essa da Igual, né? Da Ulvebra, Ulvebra e a do Laticínios Maia, porque já faz um bom tempo, né? Que elas deixaram de operar, mesmo com os sucedâneos. Perfeitamente. Fecha lá, meu caro Reneu Ayrton. Os contadores de